Muito boa noite. Que bom é poder estar aqui convosco, que bom é poder saber que vocês estão aí desse lado para mais um Juntos pela Palavra, Unidos pela Palavra. Realmente é um privilégio poder estar aqui convosco e gostaria de começar hoje, já como é hábito, já como é habitual, que nós pudéssemos começar por cantar um hino juntos, louvarmos a Deus através do hino número 117, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Eu sei o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu Realmente que maravilhoso é nós termos um Deus que a sua graça é infinita. Sem ela, o que seria de nós, podemos dizer assim, não é? Gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos orar para pedir a presença do Santo Espírito. Papá que estás no céu, Senhor, neste momento nós te louvamos e agradecemos o privilégio que é podermos ter este momento para estudar um bocadinho mais sobre a Tua Palavra. Senhor, neste momento eu quero te suplicar que Tu possas derramar o Teu Santo Espírito e que realmente possamos hoje ter um encontro contigo de tal forma que saiamos daqui mais comprometidos contigo e com a Tua Palavra. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um privilégio imenso que é o de termos a Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Sabem que quando nós somos estudiosos da Palavra de Deus, nós vamos ver mensagens extraordinárias para diferentes momentos da nossa vida. E um dos temas, com certeza, mais habitual na Bíblia é o tema da salvação, do resgate, é o tema daquilo que Deus faz, fez e quer fazer para alcançar a vida de cada ser humano. É incrível nós podemos ver este amor incrível que Ele tem por cada um de nós. E sabem que um dos capítulos da Bíblia que mais nos fala sobre esta verdade do Evangelho, sobre a centralidade do trabalho de Deus para a salvação do ser humano, é o capítulo 15 de Lucas. No capítulo 15 de Lucas nós vamos encontrar um momento em que Jesus está, como já era habitual na sua vida, a falar com diferentes tipos de pessoas,
vemos ele a ensinar o povo de Deus, vemos ele a procurar conduzir as pessoas pela verdade. E neste grupo de pessoas nós vamos ver que existe de um lado os discípulos, aqueles que já eram seguidores de Jesus, aqueles que já estavam habituados a ouvir falar a Jesus, a falar e a ensinar. Temos também, por exemplo, pessoas como os publicanos e os cobradores de impostos, que eram pessoas mal vistas pela sociedade, que as pessoas até consideravam que eram traidores do próprio povo. Temos os pecadores, como as prostitutas, como tantas e outras pessoas que tinham uma vida que a sociedade reconhecia como pecaminosa e que, de alguma forma, eram rejeitadas pela sociedade. Por outro lado, tínhamos os fariseus e os escribas, aqueles que eram religiosos, orgulhosos porque eram bons e eram respeitados pela sociedade, não é? E muitas vezes eram estes mesmos homens que murmuravam contra Jesus, porque Jesus se dava com pecadores. Muitas vezes Jesus fazia algo que era extremamente íntimo com pecadores, que era partilhar uma refeição. E vemos como muitas vezes estes homens criticavam a Jesus por isso. E é neste contexto que Jesus vem contar 3 parábolas neste capítulo 15 de Lucas, que são 3 parábolas extremamente importantes e que nos revelam realmente a essência do Evangelho, que é a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. É verdade que a última nós não a conhecemos como sendo a parábola do filho perdido, estamos mais habituados a dizer o filho pródigo, mas as 3 coisas se perderam: a ovelha, a moeda e este filho que se perdeu. E estas parábolas vêm nos ensinar sobre o facto de Deus nos amar de maneira incondicional, o facto de Deus nos buscar constantemente na nossa vida e o facto de que Ele se alegra quando um perdido é encontrado. E realmente o nosso Deus é um Deus que não desiste de cada um de nós. E se nós somos sinceros, e se eu sou sincero convosco e eu olhar para a minha vida, eu vou ver que, na verdade, Deus nunca desistiu de mim. E Deus trabalha para que eu possa ter salvação. Deus trabalha para que eu possa ter um relacionamento com Ele. E Deus realmente deseja se aproximar de tal maneira de nós que quer transformar cada um de nós. Hoje eu gostaria de vos falar em especial de uma destas 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Uma história simples, como a maioria que Jesus contava. Uma história simples e que qualquer um daqueles que estava ali podia entender. Uma história simples, mas que mostra o amor incansável que Deus tem por cada um de nós. Esta parábola conta-nos que uma ovelha se perdeu. E sabem que eu, neste caso, sou um privilegiado, porque tive o privilégio já de cuidar de ovelhas, de ser pastor literalmente de ovelhas. O meu pai tem ovelhas e eu pude ver como elas normalmente funcionam. E é curioso porque as ovelhas é um animal muito calmo, dócil normalmente, mas é um animal que rapidamente se distrai. Normalmente elas andam em conjunto, andam juntas à procura dos melhores pastos. Começam a comer, vão comendo, avançando e comendo, e vão comendo aquilo que encontram. E muitas vezes, quando estão com a cabeça para baixo a comer, estão tão concentradas no ato de se alimentar, que vão avançando e acabam por se separar do grupo. É verdade que quando estão num terreno cercado, num terreno protegido, não é grave. Mas não é o caso da ovelha desta parábola. Esta ovelha diz-nos esta parábola, diz-nos que esta ovelha se distraiu e acabou de se perder. Jesus até diz, Jesus comenta, qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás do que perdeu até encontrá-la? A ovelha, ela não se perde de propósito. É muito fácil ela se perder por distração. É muito fácil ela, à procura, olhando, vendo uns pastos melhores ali mais à frente, ela ir à procura desses pastos, ela ir até esses pastos. E quando ela se apercebe, está perdida. É verdade que ela não sabe
como se perdeu. É verdade que ela não se desviou do propósito. É verdade tudo isso. Mas a realidade é que ela vai ganhar consciência depois de se ter distraído de que está perdida. Vai seguindo a sua própria vontade, à procura de algo que ela acha que é melhor do que aquilo que tem, onde está juntamente com os 99. E nós, o ser humano, muitas vezes nos perdemos assim também. Nós estamos juntos no pasto. Estamos juntos com o rebanho, com os nossos irmãos da fé. E parece que está tudo bem. A comer pastos com o nosso pastor, comer pastos e até nos parece que estamos bem espiritualmente. Mas a verdade é que muitas vezes nós começamos a nos afastar. Eu diria que a maioria das vezes que um cristão se afasta de Deus não é de forma consciente, mas sim é pouco a pouco, por distração. E, meus queridos, como há distrações neste mundo, não é verdade? Somos constantemente bombardeados com informação, com preocupações, com problemas, com afazeres, com stress, com ansiedade. E muitas vezes são essas mesmas coisas que nos levam a afastar-nos pouco a pouco daquilo que Deus tem para nós. Do bom que é estar junto do rebanho. E muitas vezes acaba por acontecer como aquela ovelha que se desviou inconscientemente, nem reparou, e quando deu por ela, estava sozinha e já não tinha como voltar para o rebanho. E quantas vezes é que isto acontece com os membros das nossas igrejas? Quantas vezes é que não acontece com homens e mulheres, jovens e adultos, que até são sinceros na sua fé e sentem que estão com Deus, mas que pouco a pouco Satanás vai pondo dificuldades e problemas na sua vida diante deles. E que, sem reparar, pouco a pouco vão dando importância maior a outras coisas. Pouco a pouco, o seu tempo com Deus é substituído por trabalho. Pouco a pouco, o prazer que ele sentia em encontrar-se com Deus é substituído por outros vícios, ou por outras situações, ou por outras atividades. Quantas vezes é que pouco a pouco nos deixamos levar por aquilo que Satanás tem para oferecer? A ovelha perdida representa todos nós. Quando escolhemos andar longe do pastor, quando tiramos os nossos olhos da verdade, quando tiramos os nossos olhos do caminho da verdade e da vida, que é Deus, muitas vezes aquilo que acontece é que pouco a pouco nos vamos desviando da verdade. E talvez hoje tu te sintas assim. Talvez tu sintas que estás longe, que te distraíste, que já não sabes, se calhar, até como voltar. Deus, na verdade, sente a tua ausência. E tal como Jesus procurou esta ovelha que se perdeu, o nosso grande pastor, que é Jesus, ele busca de maneira incessante. Jesus diz que o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Porque o valor que cada um de nós tem para Deus é tremendo. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer que Jesus morreu pela humanidade, pelo ser humano. E é muito fácil, quando nós dizemos isto desta forma, que nos tira um pouco a responsabilidade. Mas a verdade, meus queridos, é que Jesus nos ama tanto, de maneira individual, que não é pelo grupo que ele morreu, mas sim pelo indivíduo. O seu amor não é para com um conjunto de pessoas que nós olhamos e nem sequer vemos os rostos. Nem se distingue. Não. Deus ama-nos de maneira individual. Ele preocupa-se com cada um de nós. Ele conhece a nossa cara, conhece as nossas mãos, conhece os nossos gostos, conhece o nosso coração melhor do que ninguém. E tal como um pastor, como aquele pastor se preocupou por aquela uma ovelha que se perdeu, Jesus também se preocupa connosco de maneira individual. E acreditem que se há alguém que se entristece quando nós nos afastamos dele, se há alguém que sofre, se há alguém que deseja reverter a situação e de nos chamar e de nos fazer aproximar de novo dele, é o próprio Jesus. E ele faz tudo para encontrar aquela ovelha. E Jesus vai dizer,
Podemos dizer, não é? As pessoas podem dizer, mas é só uma. Não vale a pena ir atrás tenho 99, ela é só uma, para que é que eu vou? Mas Deus dá-nos um valor tão importante que Ele está disposto a deixar as 99 seguras no pasto verdejante, juntas às 99, para ir atrás daquela que se perdeu. Ele enfrenta o frio, o terreno difícil, as dificuldades, os riscos, e se calhar alguns podem até dizer, mas aquela pessoa, aquela ovelha, provavelmente já nem o vai encontrar, ele nem sabe para onde foi. Mas Deus não desiste de cada um de nós. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de ti. E na verdade, quando Ele encontra a ovelha, Ele não lhe vai bater. Ele não reclama com ela. Ele levanta-se e coloca a ovelha nos seus ombros. Apesar do cansaço, do trabalho que teve em procurar a ovelha, da tristeza que sentiu, Ele amorosamente carrega a ovelha no caminho até de volta às 99. Esta é uma imagem pura do Evangelho. O pastor é Cristo que deixou a glória dos céus para buscar o perdido, que sou eu e és tu. Todos temos momentos que caímos, todos temos momentos que nos afastamos, todos temos momentos em que sentimos que estamos mal na nossa fé e se calhar não sabemos como lá chegamos, tal como a ovelha não sabia, e se calhar não sabemos como voltar a ter aquele relacionamento forte com Deus. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza de que Deus não nos deixa sozinhos. Que Deus nos busca, que Deus nos procura e que Deus nos chama constantemente. E se nós ouvirmos a sua voz, este é o momento para dizer sim a Deus. O amor de Deus é um amor incondicional, um amor incansável, um amor ativo e um amor sacrificial. O amor de Deus é tão grande que Ele deu a sua vida para que eu me pudesse salvar, para que tu te pudesses salvar. Ele esteve disposto a enfrentar tudo, as maiores dificuldades que nós podemos imaginar, porque me ama a mim e ama a ti. Deus não apenas perdoa, mas Deus nos busca e Deus faz de tudo para que nós nos salvemos. Oh, meus queridos, e que grande alegria há no céu! E que grande alegria há quando esta ovelha perdida se junta de novo às 99. Quando esta ovelha perdida é novamente resgatada por Jesus. Jesus diz-nos que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Cada conversão, cada decisão por Cristo é motivo de alegria eterna de Deus. Há uma história que nos diz que um pastor, numa pequena aldeia, tinha 100 ovelhas. É muito parecido com esta parábola. Numa noite de inverno, uma escapou por um pequeno buraco na cerca. Enquanto todos diziam, deixa, é só uma, não vale a pena. Não percas tempo. Se calhar até é menor do rebanho. O pastor saiu na tempestade, de lanterna na mão. Horas depois, volta, sujo, cansado, talvez até ferido, mas a sorrir. Porquê? Ele diz o seguinte, porque uma só vale o meu descanso, uma só vale o meu tempo. E se fosse preciso, uma só vale a minha vida. E foi a sua vida que Jesus esteve disposto a entregar para que nós, as ovelhas perdidas, pudéssemos ser resgatadas. Nós não compreendemos este amor. Nós só o podemos experimentar. Aquilo que Jesus foi capaz de fazer por nós é um mistério até para os próprios anjos. E nós não precisamos entender.
Nós só precisamos de experimentar. Tal como aquela ovelha sentiu Jesus, sentiu o pastor a pegar nela, a colocar nos seus ombros, a cuidá-la, a protegê-la. Mesma coisa quando nós vamos aos nossos filhos, que na verdade, pais, nós sabemos, eles não entendem até onde vai o nosso amor e nós os cuidamos, protegemos, aconselhamos. Assim é Jesus com cada um de nós. E da mesma maneira que uma ovelha, que é um animal que não consegue perceber o quão importante é para o pastor, da mesma maneira um filho pequeno não compreende verdadeiramente o amor tão grande que o pai tem por ele, também nós não conseguimos compreender até onde é que vai o amor que Deus tem por cada um de nós. É um amor que o levou a entregar a sua vida. Mas a questão é que nós podemos sentir esse amor. Podemos experimentar, podemos nos sentir resgatados por Ele, porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de ti, Deus resgata-nos constantemente. Ele está disposto a fazer tudo por cada um de nós. Mas a questão é, qual vai ser a minha resposta? Será que Jesus vai tentar pegar em mim como o pastor pegou na ovelha e eu vou esbracejar e vou lutar contra ele? Será que eu vou ouvir a voz do pastor, mas eu não vou querer ouvir e vou ignorá-la? Se calhar até me vou esconder mais, assim como Adão e Eva se esconderam. Ou será que, ouvindo a sua voz, eu vou aceitar o seu chamado? Ouvindo a sua voz, eu vou dizer, estou aqui. Preciso de ti. Jesus chama por ti. Qual é que é a tua resposta? O hino 301 tem o título Toma, ó Deus, o meu coração. Que realmente nós possamos entregar o nosso coração ao ouvir a voz de Deus. Gostava agora de vos convidar a que nós pudéssemos orar. Mas antes disso eu gostaria de deixar um convite para ti. Se tu tens algum motivo de oração, alguma questão que te preocupa, alguma dificuldade que tenhas, convido-te a que nos comentários do nosso vídeo tu possas escrever, possas partilhar connosco, para que nós possamos orar por ti. Teríamos todo um prazer enorme de o poder fazer. Gostava agora de te convidar a que pudesses fechar os teus olhos, se for possível e se for seguro, e vamos orar ao nosso Deus.
Papá que estás no céu, Senhor, obrigado porque Tu és o bom pastor. Obrigado, Senhor, porque na verdade Tu nos amas verdadeiramente e de maneira incondicional. E obrigado porque quando nós nos desviarmos de Ti, em vez de ficar chateados, em vez de te revoltares connosco, Tu és paciente, Tu és dócil, Tu és amoroso, Tu és preocupado e vais atrás de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por este amor tão grande que Te levou a morrer na cruz. E ajuda-me, a mim e a cada amigo meu que está a ouvir neste momento esta mensagem, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e ajuda-nos a aceitar o Teu chamado. Ajuda-nos a reconhecer a necessidade que temos de Ti e que possamos realmente entregar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. É aquilo que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Obrigado por o privilégio que é poder falar convosco. E gostava, uma vez mais, de te convidar a que quando puderes e quiseres, é claro, a nos visitares aqui na nossa igreja. Teríamos todo o gosto e seria uma alegria imensa para nós ter-te aqui. Um grande abraço e que Deus te abençoe.